Em Santa Catarina, Porto de São Francisco do Sul completa 70 anos com anúncio de novas obras para a estrutura. Escolas estaduais do Paraná recebem mais de 25 mil tablets. Cerca de 46 milhões de reais foram investidos para modernizar as salas de aula. Esquadrão antibombas é acionado no Paraná. Polícia retira 237 quilos de explosivos de carro em Campo Mourão. Corpo de Juliana Marim chega ao Brasil e passa por nova autópsia no Rio de Janeiro. Saúde frágil faz ex-presidente Jair Bolsonaro cancelar todos os compromissos no mês de julho. Países do Mercosul e da Associação Europeia de Livre Comércio anunciam conclusão do acordo comercial entre os blocos. E você vai ver ainda. Decisão histórica. Dalai Lama confirma que terá um sucessor. China diz que novo substituto deverá ser aprovado por Pequim. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Pix News desta quarta-feira, 2 de julho. Nós estamos ao vivo, agora no horário de Brasília, 8h01. O Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, completou 70 anos nesta terça-feira. No evento de comemorações, o governador Jorginho Melo fez importantes anúncios de novos investimentos no porto e obras para o estado. Na presença de secretários e prefeitos, Jorginho Melo celebrou os avanços na infraestrutura do terminal do porto e destacou a meta de melhorar ainda mais os portos para que se mantenham como destaque nacional. Estamos recuperando, já recuperamos, né, as condições de infraestrutura dele, estamos investindo muito e vamos investir muito mais. Nós temos uma programação agora de um aporte de 80 milhões para deixar o Porto de São Francisco cada vez mais competitivo. Nós somos o único estado que tem 5 portos, 6 com o Porto de Laguna, que é um posto pesqueiro, que nós vamos também investir lá, melhorar o canal da Barra lá, enfim, para que os pescadores possam ter melhor acesso, fazer uma PPP, estamos pensando em fazer outro tipo de atividade lá dentro do porto e mais uma outra atividade. Enfim, mas o Porto de São Francisco especificamente, nós estamos cortando aquela pedra que ninguém teve coragem de cortar há 40 anos, que sempre incomodou, porque não pode detonar, então tem que ser com jeito. Estamos fazendo isso, nós melhoramos a estrutura do porto e quem chega aqui enxerga. É só abrir o olho que enxerga. Então nós vamos melhorar o acesso, vamos fazer todos esses investimentos aqui. Entre as atividades anunciadas, Jorginho falou ainda da autorização para o uso de dividendos para a obra da terceira faixa da BR-280, com um aporte de 12,5 milhões de reais. Também anunciou editais para a recuperação do berço 201 e para o sistema de despoeiramento do corredor de exportação. Com o crescente faturamento do porto, o governador comunicou a implantação do programa de participação nos resultados, onde um percentual do lucro do porto será distribuído entre os colaboradores em partes iguais. A 280, você sabe que é uma obra federal, né? A gente não cansa de pedir para que o governo federal tenha um pouquinho de consideração por Santa Catarina e a gente precisa de infraestrutura, porque o resto a gente sabe fazer. Então, eu não posso fazer uma obra federal, nós estamos trabalhando para isso. Nós temos a 416 e 17 que nós vamos fazer agora. Eu estou recebendo aquele dinheiro dos royalties com o Paraná e eu acertei com o governador do Paraná para que a gente possa definir, já acertar como é que vai ficar o parâmetro dos 300 milhões que ele vai nos pagar. Então, ele está fazendo estrada de lá para cá e essas duas nós incluímos. E o que faltar, o estado de Santa Catarina, mais 80 ou 100 milhões nós vamos inteirar, para resolver essas duas. Também foram inauguradas diversas melhorias, como o novo Parque Tecnológico do Porto, com investimentos de 10 milhões de reais, e a reforma do acesso de pedestres à área operacional do terminal. No setor de aviação, Jorginho Melo comentou que na última missão oficial à Ásia, ele se encontrou com uma companhia chinesa que quer se instalar no estado. Uma empresa catarinense já está em negociações com ela para adquirir 4 aviões voltados a voos regionais.
Com investimento de 24 milhões de reais, o município de Maringá, no noroeste do Paraná, vai ganhar nova escola no Jardim Madri. O governo paranaense vai destinar 24 milhões de reais à construção da nova unidade, que contará com 7,2 mil metros quadrados de área edificada e capacidade para atender cerca de 1.800 estudantes. A escola será instalada no Jardim Madri, em Maringá, e também vai beneficiar alunos do Jardim São Paulo, Parque Tarumã, Jardim Paraíso, Parque Gávea, Jardim Universitário e Jardim Catedral. Então, vamos criar um colégio com 1.800 vagas, será para atender toda aquela comunidade, serão 20 salas de aula, laboratórios de ponta, ar-condicionado nas salas de aula, ginásio esportivo com toda a parte de vestiário. Esse é o investimento que o governador Ratinho Júnior vem trazendo para a educação. O terreno destinado à construção possui 10,7 mil metros quadrados e a estrutura contará com 20 salas de aula, laboratórios, biblioteca, quadra poliesportiva coberta, cozinha, refeitório e outros espaços pedagógicos e administrativos. A previsão é que a obra seja concluída até agosto do ano que vem, sob responsabilidade do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional. Também no Paraná, mais de 25 mil tablets e 2.800 carrinhos de recarga foram entregues em escolas da rede estadual. Os dispositivos vão auxiliar na aprendizagem dos alunos, facilitando inclusive o acesso a disciplinas disponíveis digitalmente pelo governo estadual, ampliando o aprendizado digital dos estudantes. A entrega dos equipamentos tem como foco a modernização da infraestrutura das escolas estaduais, ampliando a inclusão digital, melhorando as condições de ensino e fortalecendo a gestão tecnológica nas unidades. A tecnologia vai ainda auxiliar o aprendizado e o engajamento dos alunos durante as aulas. Serão 602 escolas atendidas somente com os tablets, mas no início do ano a gente entregou 32 mil Chromebooks, que aí foi para todas as escolas praticamente, todas receberam, somente aquelas escolas muito pequenas que tinham um pouco número de equipamento que não recebeu, mas escolas que acima de 300 estudantes receberam Chromebook e agora vai chegar aos tablets, tudo isso transformando uma tecnologia dentro das escolas, estudantes conectados, mas não só para acessar redes sociais, mas sim para produzir conhecimento através das aulas com nossos professores. O investimento nos equipamentos é de 46 milhões de reais. O aporte faz parte da estratégia do governo paranaense de modernizar a educação no estado. A distribuição dos tablets vai acontecer em 3 etapas, com 7,5 mil dispositivos distribuídos até esta quarta-feira, em 83 municípios do estado. Outros 7,5 mil equipamentos serão entregues nas escolas até o final de julho, e os mais de 10 mil tablets restantes serão entregues até o final de agosto. As escolas ainda poderão solicitar a troca dos tablets caso apresentem algum problema. Todas as escolas da rede pública estadual vão receber ao menos um carrinho que facilita o uso contínuo, carregamento e transporte de tablets e computadores. Na realidade, a educação ela precisa de tecnologia voltada ao processo educativo. Isso contribui muito com os alunos, porque coloca na mão deles as condições para eles poderem desenvolver uma educação com mais qualidade, envolvendo a questão da gamificação e etc. No caso dos Chromebooks e dos tablets, facilita porque eu consigo fazer com que isso chegue lá dentro da sala de aula. No meu caso, a minha escola ela é antiga. E ela não tem como aumentar, não tem potencial construtivo, não tem como aumentar. Então, com o tablet e os Chromebooks, o aluno tem acesso à tecnologia, ele pode desenvolver as plataformas, os redes, dentro da própria sala de aula. Então, isso facilita muito para o processo educativo como um todo. Agora, com os tablets e os carrinhos de recarga, os alunos poderão usar os dispositivos por mais tempo para realizar as atividades escolares, além dos professores, que terão mais facilidade para fazer correções e orientar os alunos. Em uma operação complexa, a Polícia Militar do Paraná retirou cerca de 237 quilos de explosivos de um veículo estacionado em Campo Mourão, na região centro-oeste do estado. A ação ocorreu após denúncia feita para a polícia na tarde desta terça-feira. Mais de 100 pessoas precisaram sair de casa nas proximidades do bairro Lar Paraná.
A ocorrência mobilizou o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP. O batalhão identificou o automóvel suspeito no fim da manhã desta terça e, ao ver artefatos explosivos, isolou a área e solicitou apoio da unidade especializada, que foi enviada de Curitiba para Campo Mourão, de aeronave. Durante a inspeção, os policiais localizaram 132 unidades de emulsão encartuchada, um tipo de explosivo comercial, e 6 metros de cordel detonante. Todo o conteúdo foi recolhido pelo BOP e encaminhado à análise técnica. Então, as equipes do policiamento local chegaram até o local-alvo da denúncia, verificaram que, de fato, havia um veículo naquela região com substâncias, materiais que aparentavam ser explosivos. Imediatamente acionaram o BOP através do Esquadrão Antibombas, que conseguiu prestar o atendimento especializado. Foi constatado que de fato se tratava de explosivos, foi feito o isolamento do local, que chegou a mais de 600 metros, segundo o cálculo de segurança realizado pelo Esquadrão Antibombas. Os efeitos da explosão, caso aquele material que somava mais de 200 quilos do explosivo comercial conhecido como emulsão, viesse a ser acionado, poderiam ter efeitos a mais de 600 metros. Então foi feito o isolamento local, o Esquadrão Antibombas foi até a região, fez o recolhimento seguro do material e o veículo foi apreendido pela equipe que prestou o primeiro atendimento. Após a conclusão da retirada e a neutralização dos riscos, moradores do bairro Lar Paraná retornaram para casa em segurança. Um relatório oficial deverá ser elaborado nos próximos dias. O corpo de Juliana Marins chegou ao Rio de Janeiro na noite desta terça-feira. A jovem morreu depois de cair na trilha do vulcão Rinjani, na Indonésia. Depois de chegar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, em um voo vindo de Dubai, o corpo foi transportado em um avião da Força Aérea Brasileira rumo à base aérea do Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. A Advocacia Geral da União, a AGU, informou que a nova autópsia no corpo da brasileira foi feita nesta quarta-feira no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, na capital fluminense. A autópsia feita na Indonésia descreve que Juliana Marins morreu entre 12 e 24 horas antes do corpo chegar ao serviço legista, vítima de hemorragia provocada por trauma contundente. O pedido por uma nova autópsia no Brasil foi feito pela família de Juliana, que questiona pontos do laudo indonésio. E a nova análise do corpo da Juliana Marins ocorreu na manhã desta quarta-feira e durou cerca de 2 horas e meia. Em seguida, o corpo foi liberado para a família para o sepultamento. O laudo preliminar desta nova autópsia sai em até 7 dias. O ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou todos os compromissos deste mês de julho após se sentir mal na noite desta terça-feira. O político chegou a buscar atendimento médico de urgência. Um comunicado relatou que a recomendação médica é para que o ex-presidente repouse durante todo o mês de julho. Ainda segundo o comunicado, Bolsonaro tem crises de soluços e vômitos que se tornaram constantes e o impedem até mesmo de falar. O líder de direita de 70 anos passou por uma cirurgia em 3 de abril para tratar de uma obstrução intestinal, uma complicação decorrente de uma facada que sofreu durante a campanha eleitoral em 2018. Após a complexa cirurgia abdominal de 12 horas, que o manteve internado em terapia intensiva por várias semanas, os médicos recomendaram que ele evitasse aglomerações. Mas Bolsonaro tem sido a atração principal de diversos eventos públicos. O mais recente deles, no domingo, em São Paulo, onde atraiu milhares de pessoas. Veja a seguir, alerta, relatório aponta que 8 em cada 10 cidades brasileiras sofrem consequências de desastres relacionados a chuvas extremas. Mercosul e Bloco Europeu firmam acordo de livre comércio. E ainda, decisão histórica. Dalai Lama confirma que vai ter um sucessor. China diz que o novo substituto deverá ser aprovado por Pequim. Voltamos em instantes. A saúde em Santa Catarina não para de avançar. Estamos recuperando os hospitais rapidamente. É verdade, ainda temos muito trabalho pela frente, mas estamos no caminho certo.
São mais de 70 hospitais em obras e mais de 6 bilhões em investimentos no último ano, além de 900 mil cirurgias realizadas. O bem-estar dos catarinenses é o nosso compromisso. Governo de Santa Catarina. Hoje, o assunto é a saúde de Santa Catarina. Mas vamos começar mostrando a realidade. Não está tudo às mil maravilhas. Estamos em obras que há muitas décadas nossos hospitais precisavam. Olha como a transformação já começou. A saúde de Santa Catarina agora é levada a sério. E a prova disso é que já realizamos 900 mil cirurgias. Governo de Santa Catarina. Segurança é fundamental para quem quer viajar sem agito. Por isso, o governo de Santa Catarina está trabalhando em mais de 2.000 quilômetros de estradas com o programa Estrada Boa. São mais de 50 obras de restauração de rodovias, novas pavimentações, sinalizações e duplicações. Estar seguro é saber que o caminho da volta também foi pensado para você. Mais segurança, mais infraestrutura. Santa Catarina melhor. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. De volta com Pix News, agora 8h17. 8 em cada 10 cidades brasileiras sofreram desastres relacionados com chuvas extremas entre o começo de 2020 e o fim de 2023. O dado faz parte de um estudo divulgado pela Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica. De acordo com o relatório produzido pela Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, uma rede de órgãos privados e instituições públicas, a estatística é mais de 3 vezes maior do que a da década de 1990, um salto que especialistas vinculam ao aquecimento global. O número de eventos como inundações, marés altas e deslizamentos de terra após episódios de precipitações intensas passou de 2.335 para 7.539 entre os dois períodos. Os números não incluem dados de 2024, quando o país registrou inundações sem precedentes na região sul e uma seca histórica, ambos eventos agravados pelas mudanças climáticas. Os desastres causados por chuvas extremas afetaram, em média, 3.200.000 pessoas por ano no período 2020 e 2023, em comparação com cerca de 43 mil na década de 1990, um impacto humano 74 vezes maior. Segundo Ronaldo Cristofoletti, do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, que participou do estudo, os dados reforçam a necessidade urgente de implementar medidas de prevenção e adaptação, visando a proteger as comunidades vulneráveis e mitigar os impactos desses eventos extremos. O relatório também apontou prejuízos milionários na agricultura, com enchentes sendo responsáveis por 47% das perdas no setor no período. Agora vamos com alguns destaques internacionais. O presidente do Irã confirmou nesta quarta-feira a suspensão da cooperação com a Agência de Energia Atômica da ONU. O projeto havia sido aprovado pelo Legislativo. O conflito de 12 dias, iniciado em 13 de junho com bombardeios israelenses, abalou ainda mais a relação entre Teherã e a Agência Internacional de Energia Atômica. Em 25 de junho, um dia após o cessar-fogo anunciado pelos Estados Unidos, o legislativo iraniano aprovou um projeto de lei suspendendo a cooperação com a agência. O projeto foi aprovado em seguida pelo Conselho dos Guardiões, responsável pela revisão das leis, e foi ratificado nesta quarta pelo presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Autoridades do Irã criticaram duramente a agência pelo que chamam de silêncio diante dos ataques israelenses e americanos às instalações nucleares. Teherã também criticou a agência por uma resolução adotada em 12 de junho,
véspera das hostilidades israelenses, que acusava o Irã de violar as obrigações nucleares. Segundo o país, essa resolução serviu como desculpa para os bombardeios israelenses. O Irã rejeitou um pedido do chefe da agência, o argentino Rafael Grossi, para visitar as instalações nucleares bombardeadas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Israel concordou em finalizar os termos de um cessar-fogo de 60 dias com o Hamas na faixa de Gaza. O republicano acrescentou que representantes de Catar e Egito vão apresentar a proposta final. Trump pediu ao Hamas que aprove a proposta final para o cessar-fogo no território e ressaltou na plataforma Truth Social que, pelo bem do Oriente Médio, espera que o Hamas aceite o acordo. Caso contrário, a situação só vai piorar. O Ministério das Relações Exteriores informou hoje que os países do Mercosul e da Associação Europeia de Livre Comércio firmaram um acordo de livre comércio. A conclusão das negociações foi anunciada durante a cúpula do Mercosul, realizada nesta semana em Buenos Aires. Segundo Itamaraty, o acordo com a Associação Europeia de Livre Comércio, formado por Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, países europeus que não integram a União Europeia, vai criar uma zona de livre comércio com cerca de 300 milhões de pessoas e um PIB combinado de mais de 4,3 trilhões de dólares. Negociado desde 2017, o acordo com o bloco europeu foi concluído em 2019, após 10 rodadas de negociação, mas pendências técnicas adiaram a assinatura final. A expectativa é que o entendimento com a assinatura resulte em um aumento de 5,2 bilhões de dólares no Produto Interno Bruto brasileiro em até 15 anos. O documento trata de temas como serviços, investimentos, compras governamentais, facilitação comercial e cooperação aduaneira, além de normas sanitárias e fitossanitárias, desenvolvimento sustentável e propriedade intelectual. Já o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia foi fechado em 2019, depois de 20 anos de negociações, e passou por revisões que só foram concluídas em 2024. Durante a cúpula do bloco no Uruguai. Agora, do lado europeu, o texto ainda precisa ser ratificado pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu. Enquanto países como Espanha apoiam a medida, outros, como a França, ainda se posicionam contrários ao acordo. Marcada para começar neste sábado, a cúpula do BRICS teve um novo desfalque confirmado. Xi Jinping não virá ao Brasil para a reunião de líderes. Nesta quarta-feira, a chancelaria de Pequim anunciou a participação do primeiro-ministro Li Qiang, deixando de fora o presidente chinês Xi Jinping. Na semana passada, o Kremlin também informou que o presidente russo Vladimir Putin estará ausente do encontro e será representado presencialmente pelo chefe da diplomacia, Sergei Lavrov. Um conselheiro diplomático do governo de Moscou explicou que a decisão foi tomada devido a algumas dificuldades no contexto dos pedidos da Corte Penal Internacional, que emitiu uma ordem de prisão contra Putin em 2023, por suspeitas de deportação ilegal de crianças ucranianas para a Rússia. Já o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, é presença confirmada na cúpula. O político já deixou a Índia e, neste momento, visita Gana, de onde partirá para uma viagem a países do Caribe e América do Sul. O BRICS, formado por 11 países, foi fundado por Brasil, Rússia, Índia e China. O grupo se expandiu para incluir Egito, Etiópia, Indonésia, Irã, Arábia Saudita, África do Sul e Emirados Árabes Unidos, e se tornou um fórum de discussão fundamental para potências não ocidentais. O júri responsável pelo processo contra o rapper Sean Diddy Combs o absolveu de 2 das principais acusações, a de associação criminosa e tráfico sexual, e o considerou culpado de 2 acusações de tráfico de pessoas para fins sexuais. O veredito foi anunciado nesta quarta em Nova York. Após 7 semanas de julgamento e pouco mais de 2 dias de deliberação, o porta-voz do júri, composto por 8 homens e 4 mulheres, anunciou ao juiz responsável o veredito, que representa uma vitória parcial para o ex-magnata da música.
Na terça-feira, os jurados já haviam chegado a um consenso sobre 4 das 5 acusações, 2 por tráfico sexual e 2 por tráfico de pessoas com fins sexuais. E nesta quarta-feira, decidiram sobre a acusação mais importante, a de associação ilícita, sobre a qual estavam divididos. O fundador da gravadora Bad Boy Records era acusado de liderar uma organização criminosa que forçava mulheres a participar de orgias sexuais com profissionais do sexo, crimes que poderiam resultar em prisão perpétua. Além disso, a promotoria o acusou de 2 crimes de tráfico sexual e 2 de tráfico de pessoas com fins de prostituição. Essas últimas acusações, consideradas menos graves, podem resultar em até 10 anos de prisão cada, totalizando um máximo de 20 anos. A reputação de Combs sofreu um duro golpe quando a ex-companheira de 11 anos, a cantora Cassie Ventura, apresentou um processo acusando o rapper de estupro e agressão sexual. O caso foi resolvido fora dos tribunais após o pagamento de $20 milhões por parte do músico, que está detido desde setembro em uma prisão no Brooklyn. Mas desencadeou uma série de ações civis e, por fim, acusações criminais. O artista se declarou inocente das acusações e optou por não testemunhar, uma estratégia de defesa comum nos Estados Unidos, na qual advogados não precisam provar inocência, apenas lançar dúvidas entre os jurados sobre as acusações feitas pela promotoria. Dalai Lama afirmou nesta quarta-feira que vai ter um sucessor após morrer, para garantir a continuidade do papel como líder espiritual da comunidade tibetana. A China disse que precisa aprovar o escolhido. Em um comunicado divulgado por ocasião dos 90 anos de Dalai Lama, o líder espiritual da comunidade tibetana indicou que a responsabilidade da nova escolha caberá exclusivamente ao escritório dele na Índia. De acordo com todos os pedidos de meus devotos e alunos em relação à minha reencarnação, afirmo que a instituição do Dalai Lama continuará. A decisão é histórica não apenas para os tibetanos, mas também para os seguidores dele em todo o mundo, que veem o Dalai Lama como um símbolo da não violência, da compaixão e da luta pela identidade cultural tibetana sob o domínio chinês. Mas Pequim, que o considera um rebelde separatista, afirmou que o sucessor do Dalai Lama precisa da aprovação da China. A reencarnação do Dalai Lama deve ser escolhida por sorteio em uma urna de ouro e aprovada pelo governo central. Líderes religiosos e políticos tibetanos condenaram a interferência. O processo central de reconhecimento da reencarnação de Sua Santidade, o Dalai Lama, está de acordo com a singular tradição budista tibetana. Portanto, não apenas condenamos veementemente o uso de temas de reencarnação pela República Popular da China para ganho político, como jamais o aceitaremos. Nascido em 6 de julho de 1935, Tenzin Gyatso é, segundo a crença tibetana, a 14ª reencarnação do Dalai Lama. No comunicado, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz explicou que nos últimos anos recebeu inúmeros telefonemas da diáspora tibetana, budistas da região do Himalaia, da Mongólia e de partes da Rússia e da China, pedindo a continuação da instituição. A idade avançada de Dalai Lama levantou preocupações sobre o futuro da liderança tibetana e uma possível tentativa da China de influenciar a sucessão do líder espiritual. E o Pix News de hoje fica por aqui. Nossas reportagens e também a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no pixtv.com.br. Acessa lá. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.